Tô com medo dessas cadeiras. Você pode ver que eu sentei só nas pontas dela. Não tem, né? Alexandre, a gente fala tanto de... Ah, não, a gente põe precisa- água, com água, né? Pega mais, não, pega aí. A gente fala tanto de pouca gente querendo estudar, né? A irmã Catarina, rapaz, está com um estudo de iniciação no Espiritismo, 120 pessoas no estudo, estão estudando livro dos Espíritos. O Osmar me chamou para fazer uma outra aula esporádica no grupo. Caraca, cara, sim. Muita gente. Estão falando de estudo, né, Alexandre? De estudo. Muita gente. Pô, ainda bem, né? Mas é aquilo que eu falo pra você. Fica feliz, né? Eu acho que está aumentando a quantidade de gente interessada no estudo. Bom, você vê pelas transmissões, né? Quanto que dá na sexta para vocês, quanto que dá na segunda, quanto que dá na terça e quanto que dá na tem quarta. gente querendo estudar, cara. Isso é bom, isso é animador, na verdade. A diferença é muito grande que dá um para o outro. Eu trabalhei tô bloqueado em tudo. Em tudo. Só falta o Facebook me xingar. Por enquanto ainda ele não chegou nesse nível comigo, né? Não tá faltando muito não, né? Você vai começar já? Então depois eu pergunto. Eu pergunto já. Próxima sexta-feira, lá em Araraquara, aqui. Sexta agora. Essa sexta pula uma e na outra. Acho que na outra eu vou de novo, acho que eu tenho palestra de novo. Sexta agora. Sexta agora você vai? Não. Quando você vai? Então, vou na próxima. Acho que inclusive eu vou fazer palestra de novo. Você me avisa? Então nós queríamos ir junto. Eu te passo, eu vou te mandar de novo o calendário. E aí a gente. Mas já vinha Araraquara, você falou. Tá. Gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Ah lá, o Arthur tá olhando assustado. Para quem. Acho que ninguém não veio. Elcio, você chegou alguma vez participar da mesa? Não? Nesse formato? Não, né? Não. Bom, para quem está assistindo também, gente, uma boa noite. O formato da mesa nós temos feito sempre em 3, 4 às vezes, né? A Alice não estava aí, quem a gente convidou ficou complicado e a gente acabou fazendo só eu e o Rodrigo nessa semana. A ideia da mesa, a gente conversou há muito tempo, nós já estamos no capítulo 18, tiveram alguns capítulos que nós fizemos em duas vezes, quer dizer, então acredito que já está indo para quase 2 anos que nós estamos fazendo a mesa. E a ideia surgiu, quer dizer, na verdade nós copiamos ou pegamos de alguns lugares que antigamente sempre faziam assim o Evangelho. E alguns lugares ainda continuam fazendo, um deles é lá no Lar Espírita com o Bacelli. E surtiu um efeito muito bacana, o pessoal tem gostado muito, tanto o pessoal que frequenta aqui, como o pessoal que assiste pela internet. Acaba sendo mais interativo, a gente deixa um pouquinho mais aberto, principalmente para quem está aqui participar, embora às vezes na internet a Ana consegue acompanhar lá e passar alguma coisa que seja pertinente, mas não dá para seguir o mesmo modelo que a gente faz no estudo, abrir para todo mundo participar, porque normalmente nós somos em 3 e o tempo sempre acaba ficando escasso, curtinho, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, vocês vão perceber hoje de novo, nós vamos fazer 4 itens, né? E com certeza daria uma palestra para cada item. Sem sombra de dúvida. Então, que são passagens muito conhecidas e que as parábolas com certeza dariam uma palestra para cada uma, quer dizer, então seria 1 hora para cada item, nós vamos fazer aí em 50 minutos, tentar fazer esses 4 itens, e ainda não vamos conseguir fazer as instruções dos espíritos, mas aí é de propósito, porque aí assim todo mundo entra e estuda. Dani, falando nisso, você acabou o seu livro, que você ganhou na semana passada? Então depois no final você pode contar pra gente como é que foi a primeira parte do livro.
Então não, amanhã você tem tempo até amanhã, porque amanhã eu estudo, nós vamos passar o sorteio do livro para quem está assistindo. Falando isso, quem está assistindo, lembrando, né, que a gente, foi sua sugestão de alguém, não lembro quem foi da internet, da Madalena, né? A Madalena que sugeriu, como a gente faz o sorteio para quem está aqui, na mesa, sempre na primeira palestra do mês, a gente está fazendo para quem está assistindo também. Então põe o nome lá, que amanhã a Ana passa para todo mundo e a gente faz o sorteio amanhã do livro. O livro que vai para sorteio é o Aconteceu na Casa Espírita. Todo mundo conhece, é um livro muito legal de ler, do Emanuel Cristiano. Nós tivemos a alegria de encontrar o Emanuel lá em Matão, com uma palestra fantástica. O livro eu já acho muito bom e ele fora de série, me surpreendeu positivamente. Tá bom? Mais algum aviso? Festa a gente avisa no final, pode ser? Tá na página? No sábado que... sábado tem, como é que chama? Virada espiritual, né? É isso? Virada espiritual? Então tem atividade normal no sábado de manhã, educação espírita infantil, mocidade, tem a arrecadação de alimentos nos mercados, das 10 às 2, às 2 com as mensagens, né? Pedindo as doações de alimentos para a festa das crianças e a entrega de mensagens, e às 2, Dani, que ficou marcado? Às 2 horas tem visita da Dani, Gabriel, Francine na Santa Casa, também distribuindo mensagem. Tá bom? Então quem tiver disponível, nós vamos estar no América, só no América, ficou sábado? Ficou no América, então das 10 até as 2 da tarde, nós vamos estar com o pessoal lá do Amigos do Bem, no América, arrecadando alimento, é isso? Molho e salsicha. Tá bom? Cachorro quente é bom, né? Cachorro quente, né? Mas vai estar congelado. Bom, todo mundo já conhece daqui, os primeiros, o Elton não conhecia, você conhecia o Rodrigo já, o pessoal da internet já está acostumado com o Rodrigo, o Dalila conhece o Rodrigo, depois eu apresento. A gente se encontra de vez em quando. Escuta por aí. Então o Rodrigo já está com a gente aliás, foi quem topou a ideia da mesa e desde o começo está com a gente. Então acho que toda você participou da mesa, né? Acho que por causa do meu pai, acho que uma só. Quando foi as meninas. Então 2, quer Tá dizer, ótimo. dos 2 anos aí, todas as outras acho que o Rodrigo teve com a gente na mesa. Tá bom? E aí, se lembrar de mais alguma coisa, no final eu dou o aviso. Então só lembrar que nós vamos fazer o sorteio do livro do Aconteceu na Casa Espírita, marquem os nomes para quem for participar, que amanhã a Ana passa os nomes para sorteio. E para quem está aqui, já que acabou setembro, mas é bom não parar de falar, As Vidas de Virgínia, Suicídio Nunca Mais. Como a gente falou que ia continuar no assunto, dia 15, vem o Almeida de São Carlos pela primeira vez e vem falar de suicídio, continuar esse assunto que não é para a gente falar só em setembro, né? Então nós vamos ter o Almeida pela primeira vez com a gente aqui, vem de São Carlos para falar com a gente. Quem? De Sumaré, é isso que ele é? Hã? No Nordeste, né? Não, ele é que eu já falo. Aqui, o Marcão mandou Sumaré, Sumé, Paraíba. Marcão, um abraço de novo. Tá dado um abraço. Você faz oração com a gente, Rodrigo, para a gente iniciar? Vamos fazer uma prece, pessoal, antes das reflexões. Levando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecemos a Deus, primeiramente, pelo dom da vida, pela oportunidade de mais uma vez juntos reunidos possamos beber das fontes do Teu amor, Senhor. Que a Tua mensagem, que chega até nós através do Evangelho de Jesus, possa ser o bálsamo para as nossas feridas da alma. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, Alexandre? Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são os chamados e poucos escolhidos. Esse tema aqui dá para nós conversar um punhado, Alexandre. Então, eu acho que já podia parar aí, né? Porque quando a gente fala de muitos são chamados, mas quando que eu fui chamado para servir na obra, né? Nós somos chamados todos os dias.
nós somos convidados a estar nessa festa de núpcias, que é o que a gente vai conversar na sequência, todos os dias. A começar por dentro da minha residência, pela minha casa, família, trabalho, enfim. Nós somos chamados a viver o Evangelho do Cristo, porque o Evangelho não é uma bela teoria, não são palavras bonitas, são ações que eu preciso aplicar em mim mesmo. E quando eu digo eu preciso, é porque longe do Evangelho a gente já sabe o que dá. Dor, angústia, sentimentos que nos corroem por dentro e nos levam à beira do suicídio se não tivermos o equilíbrio necessário. Por isso que é um assunto que nós não devemos mesmo. O Alexandre faz muito bem em manter esse assunto vivo. Muito bem. Nós vamos à parábola da festa de núpcias. A parábola eu vou ler, porque senão vai ficar sem sentido, mas depois a gente vai explicando os detalhes. Lembrando que o Evangelho de Jesus, se a gente não parar para refletir nas palavras do Mestre e entender o contexto da época onde ela foi dita, para que tipo de pessoas, e aí eu estou dizendo do intelecto mesmo, que a gente lá atrás era uma mentalidade mais dura, né? Vão parecer histórias sem pé nem cabeça. Outra ferramenta importante para acessar a parábola de Jesus: olhar com os olhos do Espírito, transcender a mensagem da matéria. Não dá para aplicar o ensino de Jesus na vida, para a minha vida material ou materialista. Eu preciso ter um olhar mais amplo, né, Alexandre? Olhar para o olhar do Espírito. E nós vamos lê-la, tá? Parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda através de parábolas, disse-lhes, Jesus está contando uma história: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele então enviou outros servos, com ordem de dizer aos convidados de sua parte: eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois, e tudo que tinha feito engordar. Tudo está pronto. Vinde às núpcias. Mas eles, não se comovendo com isso, foram-se, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Outros agarraram os servos enviados, os maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Disse então a seus servos: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrarem. Seus servos então se foram pelas ruas, reuniram todos os que encontravam, bons e maus, e o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, e percebendo nela um homem que não portava a veste nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter as vestes nupcial? Esse homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus: atai suas mãos e pés e atirai-os nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Se a gente cometer o erro que eu cometi agora de ler de carreirinha, que precisava ser lido, e não parar para pensar, a gente não vai achar aqui a não ser uma história. E ela tem um fundo moral muito maior do que tudo isso. Quando Jesus compara o reino de Deus é semelhante a um rei, a gente não pode esquecer que esse chamado vem há muito tempo. Quem foram os primeiros chamados? O povo hebreu. O povo hebreu foi chamado.
E a gente não pode olhar para o povo hebreu achando que é eles, porque muito provavelmente nós também tivemos um pezinho lá no povo hebreu. Até porque eu lembro de você, Alexandre, nos circos dos leões comendo cristão. Nós estávamos juntos lá. Eu estava rindo, né? Nós estávamos rindo. Os hebreus foram os primeiros convidados. Rejeitaram o chamado. Não aceitaram as núpcias. Foram trazidos, né, como o povo prometido, o eleito do Cristo, de Deus, perdão, para a sequência. E quando foram chamados a cumprir esse compromisso, se negaram. E os servos, que Jesus conta na história, que foram mortos, estropiados, são os profetas. Vamos olhar todos os profetas. Pode procurar Daniel, Isaías e outros profetas, que agora minha memória não vai ajudar. Me ajuda, Alexandre. Bom, enfim, todos os profetas que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, todos foram mortos por nós. Então Jesus nos convida há muito tempo. Muitos são os chamados, mas bem poucos serão os escolhidos. Mais à frente, quando o rei manda de novo chamar as núpcias, retrata a nossa vida material, porque vem para a festa, vem para o banquete. Eu não posso, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que cuidar da casa. Eu não estou falando que não sejam trabalhos dignos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha empresa. Por isso que esse não é um convite para fora, é um convite para dentro. Aceitar o reino de Deus não é uma execução fora, é dentro de mim. Eu vivo no mundo das provas e das expiações. Eu vivo no mundo materialista. Todos precisamos trabalhar, não precisamos? Todos temos os nossos afazeres, não temos? Temos. Mas e a parte espiritual? Que é o que sobra quando a gente desencarnar. Nós estamos cuidando dela? Nós estamos aceitando o convite de Jesus? Eu sei que o Alexandre vai falar mais à frente, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Será que nós somos esses, né, Alexandre, que dizem Senhor, Senhor? E quando o convite é feito ao trabalho, gente, e tem um grande equívoco na questão do trabalho, é um trabalho individual, da reforma íntima, da propagação do bem, né? Nós também não aceitamos esse convite, mas Deus não desistiu de nós. Na terceira chamada, Ele pede para chamar todo mundo, deixando claramente que o Evangelho seria levado a todo canto do planeta. Todos nós seríamos de alguma forma chamados a essas núpcias, a essa festa com Deus. E temos o apóstolo Paulo, né, que trabalhou na divulgação do Evangelho fora da casa de Israel, que levou para nós, aqui no Ocidente hoje, que trouxe o cristianismo que a gente conhece. E aí eles foram para a festa. Percebam que nem todos aqueles que conhecem a lei de Deus, é onde nós nos incluímos, porque se a gente perguntar qual é a lei de Deus, de cor e salteado nós vamos saber: amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus ainda nos diz que devemos amar a Deus. O meu intelecto diz isso, mas o que diz o meu coração? Eu aceito ou não esse chamado? E os últimos, que foram o que eles chamam de bons e maus, sem distinção nenhuma, aceitaram, provando mais uma vez que Deus olha o que tem no coração de cada um de nós. Deus não faz como nós, que olha a cara, olha o modo de se vestir, olha muitas coisas para fora. Deus procura o que tem aqui dentro. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque se hoje nós estamos em erro, não nos achamos dignos de receber Deus, Jesus em minha vida, não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que se tiver um coração disposto a modificar, um coração que queira não viver mais da forma que está vivendo, poderemos ser um dos escolhidos, porque chamados todos seremos. E aqui tem um final muito interessante, daquele que estava sem a veste nupcial. Não sou estranho que Jesus tocou ele, que o rei tocou ele da festa? Para acessar o reino de Deus, tem que estar vestido com a roupa assim.
mas a roupa do coração puro, do coração desarmado. Para participar do reino de Deus, festa de núpcias, é preciso que eu tenha um coração desarmado, um coração que não julga, que não condena, que não olha o outro como adversário, que não olha o outro como um inimigo, que olha para o irmão como irmão, diferente como somos diferentes. Mas é com esse olhar que seremos aceitos na festa de núpcias. Então, não basta o intelecto, não estou dizendo que não precisa ter intelecto, devemos. Não basta o intelecto sobressaído. Não basta e nunca bastou bens materiais, poder e riqueza para se acessar o reino de Deus. O Evangelho de Jesus é rico em mensagens aonde fala que o que manda, que o que importa é o que você tem no seu coração. Se lembrarmos a parábola de Lázaro e o rico, é isso, né? Lázaro e o rico, onde Lázaro era um mendigo que vivia das migalhas do rico, e Lázaro, após o seu desencarne, se encontra numa situação espiritual muito melhor do que aquele rico. É claro que nós estamos falando aqui que Lázaro aceitou as núpcias, aceitou esse convite com Jesus, né? Seguindo mais à frente, deixa eu só, claro, por favor. Só para a gente ir pensando, o Rodrigo ainda vai falar sobre isso e vai voltar nos últimos dois itens que nós vamos conversar, vai falar também. Mas é importante a gente tirar um pouquinho o que a gente traz das outras crenças, de outras religiões, né? Sim. Esse escolhido, né? Exato. Porque esse escolhido muitas vezes dá a impressão para a gente de que são os espíritas, ou os católicos, ou os evangélicos. Que foram lá atrás do povo hebreu. Exatamente. Que é exatamente a mesma mentalidade que nós, espíritas, em alguns momentos, acho que é importante falar disso, muito bom. Estamos cometendo esse equívoco. Quando a gente fala lá, Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, não sei o que, e foi o tema vou aproveitar a deixa do EAC, é nesse sentido. Se nós nos colocarmos, para variar, com a pretensão que nós carregamos ainda, como povo escolhido de Deus, nós estamos nos colocando exatamente igual foram os outros. Os hebreus, os judeus, nós estamos nos colocando exatamente no mesmo patamar. Nós estamos simplesmente replicando a ideia de que existe um determinado grupo escolhido por Deus para ser salvo ou para qualquer coisa que a gente quiser usar o termo para a gente entender. Então muitos os chamados e poucos escolhidos, principalmente nesse capítulo, e os 4 itens ele vai falar muito disso, para a gente interpretar isso, o Evangelho inteiro ele fala, a codificação inteira ele fala o tempo todo, que isso na verdade, esse escolhido é por mérito e não por simples gosto. Exato, nós estamos falando de um Deus soberanamente bom e justo. Sim, né? Ele não pode, nós não podemos nunca ter a ideia de que o Pai escolheria um determinado grupo. Olha, o Brasil é o coração do Evangelho, pátria do Evangelho. Não, então é o povo escolhido. Cara pálida, se nós não ralarmos muito, mas muito, nós estamos muito longe de ser coração do mundo. E pátria do Evangelho, então, nem se fala. Aonde nós temos estupro, assassinato, criança matando criança, suicídio a rodo, aonde que o Evangelho, hoje o Brasil, é pátria do Evangelho? É uma pretensão absurda. Então é só para a gente ir tentando tirar essa ideia de que escolhido não é povo escolhido, que Deus é seletivo, de que ele não escolheu ninguém, ele não vai escolher ninguém. Nós vamos chegar lá por perna própria, por esforço próprio, por merecimento. Exatamente. Então é nesse sentido que a gente precisa interpretar. E essa parábola do festim deixa muito claro isso. Quer dizer, eu chamei, não quis. Eu chamei, não quis. Eu chamei e você topou, mas você veio de qualquer jeito, você não se preparou. Não tem lugar para um coração. Você não se preparou. Né? Então, se você não está preparado, você não está interessado. Você veio por outros motivos. Você veio por outros interesses e não pelo interesse real da evolução moral, do crescimento moral, do amor e assim por diante. Então, esse escolhido a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a gente ouviu, né? A gente cresceu muito enraizado isso, para quem veio principalmente
de outras denominações, que é a maioria de nós, né? Vem muito enraizado isso, né? Olha, o povo escolhido de Deus é o meu povo, é o meu quadradinho ali, né? É o centro espírita, é o testemunho não sei do que, é o evangélico não sei do que, é o quadrangular não sei do que, a igreja católica, quer dizer, então pera um pouquinho, então só esse é filho de Deus, só esse vai alcançar o amor do Pai, só ele só ama esse grupo. E nós estamos falando de um grupo extremamente pequeno. E se o espírita, estou falando isso por nós, agora trazendo para nós, se nós tivermos a ideia inocente, pretensiosa, de que nós iremos fazer essa mudança na humanidade, nós estamos completamente equivocados. Precisa começar a estudar tudo de novo. Eu lembro de uma palestra do Emerson, uns 2 anos e meio atrás, que ele foi muito feliz conversando sobre isso. Gente, não é possível nós imaginarmos que a doutrina espírita vai mudar a humanidade. No Brasil, nós somos 3%. Ela pode mudar você, o que já é muita coisa. Pode me mudar. Mas aí a preocupação é minha. Eu encontrei na doutrina espírita o que me faz me aproximar desse amor. Me faz me aproximar desse conceito. E não que isso vá mudar. Gente, é só a gente ter uma questão de bom senso. Como é que 3% da população brasileira vai mudar o mundo? Ainda mais banana, que nem nós somos espíritas, né? Então, só para não perder esse dos escolhidos, porque é uma coisa que me incomoda muito e a gente confunde muito, porque nós somos o tempo inteiro incentivados a acreditar nisso, de que existe um determinado grupo escolhido, de que se eu fizer tal coisa eu vou ser escolhido. Não, eu vou fazer tal coisa porque eu melhoro e automaticamente eu me aproximo cada vez mais do Pai. Sim. Só isso. Aí eu vou ser escolhido. Sim. Mas por meu mérito, por meu esforço, por minha mudança, pela minha aproximação, em momento algum ele se distanciou de mim. Quem se distancia sou eu. O tempo todo, ele não está falando lá, são muitos os chamados. O Rodrigo começou falando que todo o tempo nós estamos sendo chamados. Quem não se interessa pelo chamado sou eu. Então quem se afasta, quem não se aproxima do Pai, sou eu. Se eu não me aproximo, então esse escolhido, nós precisamos tomar muito cuidado. Não é o simples fato, e nós vamos falar mais para frente, o Rodrigo já falou, Senhor, Senhor, e nós ficarmos toda terça-feira aqui em palestra espírita, e tomar passe, não sei o quê, não vai dar bola para ninguém não. Não dá o cartão, o green para entrar no... Não rola. Tá? Não, então só para não... Desculpa até alongado, mas é que esses escolhidos, eu acho que é uma coisa para a gente se preocupar muito, porque nós fomos incentivados o tempo todo a achar que existem algumas coisas que nos fazem melhores ou preferidos do que os que nos são pelo Pai. Exatamente. A gente vai andar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da porta estreita, que é outra que, independente da crença, é muito conversado sobre a porta estreita e é importante que a gente mude o olhar para ela, né? Nós vamos falar Evangelho de Mateus primeiro aqui. A narrativa traz assim: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que conduz a ela é espaçoso. Muitos são os que entram por ele, mas a porta da vida, e é fantástico Jesus, a porta da vida é pequena, e o caminho que a ela conduz é estreito, e poucos são que encontram. Ele está falando para nós, primeiramente, né, dos prazeres materiais, que normalmente a gente se perde por esse caminho. E aqui eu estou falando de todo vício, quer ele físico, moral, todo vício que atrapalha a minha caminhada. Diz o meu velho pai que tudo que é demais não presta, e se aplica aqui. Quando eu então me perco por caminhos de vício, quando eu me perco por prazeres que me trazem longe de felicidade, satisfação, que me trazem sensações, eu escolhi essa porta. Então ela me dá prazer, satisfação, mas isso não é felicidade, porque a gente se sacia disso, uma hora a gente cansa e continua aquele vazio existencial, e a gente vai procurando mais e mais e mais para satisfazer aquilo
que nós não encontramos, porque de novo, né, é para dentro. Agora Jesus fala aqui assim, ó, mas a porta da vida é pequena. Ele está falando para nós que se a gente quiser ter a vida em abundância que ele vem pregar no seu evangelho, a vida que não é deste mundo, das muitas moradas da casa do Pai, nós precisamos então nos esforçar para viver o evangelho do Cristo. Ah, Rodrigo, você está dizendo aqui que eu não posso fazer tal coisa? Pode, mas isso está te causando mal? Isso está te causando mal a alguém que vive com você? Isso está dificultando a sua vida ou das pessoas que estão ali, esses excessos? Está na hora de parar, porque aí não tem vida, Jesus está dizendo. Aí ele nos convida várias vezes a dizer que somos mortos espiritualmente, biologicamente vivos, óbvio que eu estou vivo, vocês estão vivos, mas espiritualmente mortos. Jesus disse que se a porta da vida é pequena e o caminho que conduz a ela é estreito, deixando claro que eu não cuido do meu espírito como eu cuido do meu corpo, deixando claro que eu não faço coisas que alimentam o meu espírito como eu faço para alimentar o meu corpo. Eu justifico uma vida de correria, de pesada, de atropelo, eu não estou dizendo que não é, e aí eu vou buscar nos prazeres da matéria a solução dessa canseira. Vocês já viram alguém fazer happy hour de evangelho ou não? Viram, Alexandre? Não. Mas eu faço happy hour para desestressar. Eu estou fazendo, óbvio, uma analogia e não estou criticando nada. Eu estou dizendo para que a gente dá importância. O que a gente quer para nós de verdade. Porque eu não sou capaz de reunir minha família para conversar um pouco sobre a conduta da família e um pouco sobre o evangelho, mas sou capaz de reunir a família para tantas outras coisas que é importante, mas que não edificam o meu espírito. Reforçando, essa porta estreita, dá para passar? Dá. Requer de nós muito o quê? Esforço, abnegação, resiliência e humildade. Porque, como bem disse o Alexandre, eu me escolho no sentido de que eu me capacito para acessar o reino de Deus. O Pai não é seletivo. O Pai não é que nem nós que favorecemos aquele que a gente gosta mais. O Pai é soberanamente bom e justo. E isso faz toda a diferença quando a gente olha para essa mensagem. Então, eu me capacito. Tem uma outra frase, né, Alexandre? Deus escolhe os capacitados ou capacita os escolhidos? Ah, essa vem no carro que eu gosto, mas é comprado por Deus. Estou vendendo, é comprado por Deus. Também não concordo com esse negócio. Então, eu até tirei foto no grupo lá, né? E assim vai. Presente de Deus, uma placa de vende embaixo. Eu, pô, puta merda. Quero ver claro. Transferir. Deus capacita os escolhidos, porque eu me esforcei para estar naquele grupo. Eu me coloco na situação. Eu me coloco na situação de ser merecedor daquilo. Então nós temos sempre um olhar para Deus de um Pai que é justo. É isso, meu jovem. Gente, alguma questão em relação a isso? A não ser o Wagner, qualquer um pode perguntar. A Dani também não, porque cada áudio dela é 3 minutos e meio. Você imagina falando ao vivo. Também não. Por favor, gente, com alguma dúvida. Beleza? Alguma coisa na internet? Tá tranquilo aí? Tá tranquilo? Eu não tô conseguindo. Mas é verdade, eu tirei foto, tava chegando em São Paulo, precisei atrasar o carro. Eu falei, não, eu vou precisar. Diminuir, o cara passou. Essa história aí, Alexandre, é a mesma, você que vem do esporte, é a mesma coisa que entrevista o jogador no fim do jogo. Não, foi Deus que me capacitou para fazer o gol. E o coitado do goleiro? Não tem Deus? É. Ou o Campeonato Baiano que acaba empatado, né? Exato. Mas depois a gente comenta isso. Não vai mudar. Vamos lá. Depois eu explico. Se alguém não entendeu do Campeonato Baiano, eu explico depois. Os outros 2 itens, esse capítulo, por isso que eu falei, ele é todo ligado e muito próximo. Na verdade, mais para mim, a essência disso, o que me preocupa muito nesse capítulo é realmente nesse sentido. E o Rodrigo terminou exatamente com isso. Eu me coloco em situação de ser escolhido. Eu me coloco em situação de poder entrar na festa.
com a roupa adequada. E é claro que ele não está falando da matéria, claro que ele não está falando da realidade material. E o contexto todo, por isso que é importante a gente fazer a palestra aqui. Isso a gente fala toda semana, e foi essa a ideia de fazer o Evangelho dessa maneira, de que para depois a gente se interessar pelo Evangelho e tentar entender. Que eu sempre, de toda vez que a gente faz o Evangelho, eu falo isso e brinco toda vez com a mesma coisa. O Evangelho é lindo, o Evangelho é maravilhoso. Gente, cada vez que eu leio, cada passagem que eu leio, cada vez que eu vou estudar, eu fico cada vez mais apavorado, porque eu estou cada vez achando que eu estou mais longe. Quanto mais eu faço, mais eu acho que eu estou ficando longe. Por quê? Porque a hora que a gente vai conseguir entender, ou consegue se aproximar do que o Cristo queria dizer, como eu não entendi nada ainda. Como está longe de eu conseguir fazer alguma coisa que eu consigo. E é tão simples. E não é tão simples. Se nós formos pegar essa parábola das bodas, e quem quiser ter esse cuidado e depois entrar, tem várias coisas muito legais na internet, muito ricas. Tem um texto do Perry fantástico, destrinchando ela parte a parte, o que Jesus... Lembra, o Rodrigo começou falando hoje, de que nós temos que sempre lembrar, ou tentar entender, o que é que ele estava falando. Para nós, a bodas de festim, talvez hoje não... O Kardec fala isso, né? Logo, na hora que ele começa a explicar de que talvez vai entender, não é isso? O incrédulo sorri a essa parábola que pode parecer pueril, infantil, ingênua. Por quê? Porque nós não conseguimos, provavelmente, entender exatamente o que ele estava dizendo para o povo daquela época. Cabe para nós hoje? Sim. Cabe. Mas nós precisamos interpretar, nós precisamos entender o que ele estava falando. Porque se nós formos ler, como o Rodrigo falou, como um livro qualquer, um romance, realmente o Evangelho é lindo. É uma história mais linda que a outra. Mas a hora que nós tentamos trazer para a nossa realidade, começa a primeira cacetada aí. Muitos os chamados e poucos escolhidos. E aí nós já temos, por preguiça, nós já imaginamos o quê? Bom, então se eu encostar aqui no centro espírita, eu já sou um desses chegados do cara lá. Então eu já cortei caminho. Então eu não preciso fazer mais nada. É só ir no centro, fazer a palestra, tomar o passe, está resolvido a minha parte, eu já fiz. E não tem nada a ver com isso. A palestra é mais um instrumento para que eu tente entender a mensagem e aplicar a mensagem. Só para isso serve a palestra. Só. Se eu ficar vindo em centro espírita, como nós já fizemos em outras existências, e talvez até nessa, de ir na missa do domingo à noite para paquerar a menina, para paquerar o rapazinho que passava, isso é a mesma coisa. É exatamente o mesmo tamanho. Por quê? Porque eu estou indo lá cumprir uma obrigação que me disseram, nos disseram isso, de que se eu fizesse isso, eu já estava salvo. Eu era um dos escolhidos. Sim. Se eu fosse todo domingo às 7 horas na missa, e tinha que ser no sábado ou no domingo, de semana eu já não contava. Porque no domingo só que as menininhas mais bonitinhas, no sábado também à noite, né? Então, na semana é só as rainhas, então não adiantava. E falaram que resolvia o problema. Resolve? Claro que não. Se eu não colocar, por que surgiu a ideia? Por que a gente fala tanto no estudo do Evangelho? Por que a gente resolveu fazer o estudo com a mesa? Que é para a gente tentar fazer com que isso se torne uma coisa mais acessível e que desperte o interesse em cada um de nós de estudar o que ele está querendo dizer. O que nós estamos falando aqui, em cima, claro, a preocupação é sempre em cima do Evangelho, sempre em cima da codificação, claro que é. Do Rodrigo eu sei que é, da Alice quando faz todo mundo que vem a minha é, mas é muito pouco a visão do Alexandre, do Rodrigo, da Alice, do mestre, né? Nós estamos falando de alguma coisa muito acima. Então provavelmente o que eu entendi e tento passar quando a gente vai fazer palestra, qualquer palestra, está muito distante do que o cara queria dizer para nós. Nós não conseguimos, nós estamos em 2019, nós não conseguimos ainda entender claramente a ponto de isso tocar nosso coração. E é esse o objetivo do Evangelho.
Então, quando as pessoas falam para mim, nossa, é lindo o evangelho, né? Eu acho. Lê direitinho, lá depois você fala para mim se é lindo. Tenta aplicar, lê só três itens e coloca para pôr em prática, depois você fala para mim se é bonito. Mas faz honestamente, né? Faz honestamente. Pega só os 2 primeiros do Rodrigo, da Porta Estreita e da Bodas, tenta entender realmente o que ele está falando, coloca em prática. Só esse, nós estamos falando do capítulo 18 do Evangelho, 2 itens. Tenta essa semana colocar em prática. Se rolar, aí eu vou falar para você, realmente o Evangelho faz sentido e é bonito na sua vida. Não consigo. Nós não conseguimos ainda. Agora, está mais do que na hora de tentar, né? E ele vai falar, ó, esse daqui também. Por isso que eu falei que os 4 itens dessa são muito conhecidos, né? As frases são muito marcantes. E ele vai falar, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Eu só vou ler o item e a gente conversa um pouco. Eu queria que o Rodrigo me ajudasse também. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em seu nome? Eu então direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Então aqui, se nós formos, já começa aqui, ó. Se nós formos pensar em escolhidos, a pancada aqui provavelmente foi nos discípulos. Sim. A cacetada aqui era nos chegados. A conversa era com eles. Era com os caras. Então pensa bem, se ele estava falando isso para os que realmente foram escolhidos para estar com ele, para fazer todo o trabalho que fizeram, ou a dura que ele deu. E Jesus é amor, não é? E nossa, e como é que ele deu essa dura nos caras? Porque ele amava. E nós, melindrosos, infantis, birrentos, nós não gostamos de um não é de dura. Dura nem pensar. Dura eu me torno inimigo mortal, né? Dura, se eu tomar uma dura, a pessoa me odeia, ela fez isso para me humilhar. E o cara tá falando isso que ele falou aqui pros caras, pros chegados. E nós nos colocamos em lugar de intocáveis, de que nós não podemos ser contrariados, nós não podemos tomar uma dura, nós não podemos tomar um encontrão, que nós achamos que nós somos largados no mundo, de que ele não ama. Mas ele vai continuar, que aí a pancada vai continuar. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Quando cai a chuva, os rios transbordam, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que constrói sua casa na areia. Quando a chuva cai, os rios transbordam, os ventos sopraram e vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi a ruína. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que cumprir e ensinar. Então aqui foi direto para quem estava junto, para quem ele acreditava, para quem ele confiava, para quem ele confiou que ia dar conta do recado. Mas deixar claro, deixar muito claro, de novo, né, do escândalo, que eu acho fantástica essa passagem. O escândalo virá, mas ai de quem causar o escândalo. É a mesma coisa. Eu estou te falando que é assim. Você, além de tudo, você está ensinando errado. E aqui eu ia falar uma besteira, não pode, né? Está gravando, agora é ao vivo, não pode falar. Aqui me assusta quando a gente vê irmãos falando em nome de Deus de forma tão equivocada. E eu não estou falando só de outras religiões. Eu vou falar só da doutrina espírita. Das outras, cada um que se coce.
dentro da doutrina espírita, quantas vezes nós nos pegamos discutindo, conversando com amigos, com pessoas queridas que estão se equivocando, que estão desviando do caminho. De vez em quando chegam umas mensagens para mim no WhatsApp de alguns amigos do meio do movimento espírita. Nossa, mas você fala umas coisas que não precisava. Gente, eu não tenho que falar nada das outras crenças. Nosso problema é o que nós estamos vivendo e o que nós acreditamos. E se tem alguma coisa acontecendo de equivocado, nós precisamos falar sim, berrar. Ele está dando aqui, ó. Ele acabou de falar. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último do reino dos céus. Mas será grande no reino aquele que cumprir e ensinar. O que ele está falando? Eu te mostrei o caminho. Te mostrei como que é. Você passa essa mensagem equivocada porque ele é conveniente, porque te dá dinheiro, porque te dá status, porque você vai virar popstar, você vai ter seguidor no Instagram, no Facebook, no não sei aonde. Então, você tinha, é a mesma coisa, e a gente esquece de coisas há pouquíssimos tempos. Outro dia nós estávamos falando isso no estudo. Nós tivemos grandes personagens que falharam. Quando? Na hora do 10. Lembra da escola do professor Raimundo? Napoleão foi um. Esse veio pronto. Missão. Missão. Tudo certo. Pro 10. Não, eu quero a matéria. Eu quero o poder. Me deram o poder agora. Eu não vou ter, como é? Eu não vou desfrutar disso. E a mesma coisa quando a gente traz para a doutrina espírita. Para qualquer um. E aqui ele está falando para todos. Então aqui ele está falando para todas as crenças e para todos os que vão falar em nome dele. Então cuidado. Primeiro, que a hora que eu falo em nome de alguém, já é complicado. Quando eu falo em nome do Pai, a batata assa maior grandão. E está escrito aqui. Isso não é a palavra do Alexandre, não é do Rodrigo, não é da palestra dos Amigos do Bem, não é de nada. Essa é a orientação de Jesus. Por quê? Porque já estava acontecendo. Naquela época já estava acontecendo. Provavelmente, nós babacas que fazemos as bobagens que nós fazemos, já estávamos fazendo lá. Senão nós não estaríamos aqui, nós já tinha passado de prova e expiação. Já não estava mais aqui. Então nós continuamos provavelmente cometendo os mesmos equívocos. Então quando eu falo que esse cuidado, nem todos dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, e de novo, né, esse reino do céu, a gente entender que a busca da melhora moral a cada instante, né, que se nós não temos o tal dos céus circunscritos, se nós não temos o inferno, nós já... Essa parte todo mundo gosta da doutrina espírita, né? Ah, não tem inferno, todo mundo acha lindo, mas também não tem céu. É mais ou menos então, né? E aí quando fala que não tem escolhido então, aí já começa a batata assada, já não gosto mais tanto assim desse negócio. Mas é nesse sentido, esse reino dos céus que ele está falando é o que é a proximidade. Nós falamos agora um pouquinho, o Rodrigo falou. É quanto mais eu me aproximo do Pai, quanto mais eu melhoro moralmente, mais eu estou caminhando em direção dele. Alexandre, se você me permite, seguindo a tua linha de raciocínio, existe um grave erro que a gente comete. O certo é certo, o errado é errado. Só que a gente relativiza tudo isso. Eu dou uma resvalada aqui que está mais ou menos, não está errado. E a gente tem que admitir isso. A única lei perfeita é a lei de Deus. O certo é certo, o errado é errado. O que eu faço é relativismo. Eu quero relativizar. Ah, mas é por causa que não tem, está errado. Isso vale para nós. Para todos. Errei. Para todos. Está errado. Então ensinar errado, contar uma historinha torcida só para me favorecer, ou para ficar mais bonita, né? Ou para quem está assistindo chorar, será considerado o último no reino dos céus. Sim. E é nesse sentido. Gente, nós não estamos, nem o pastor, nem o padre, nem o palestrante espírita, né? Ninguém está para ganhar adepto. Nós não podemos, em momento algum, imaginar que o Centro Espírita Amigos do Bem, que a SEAC em Barra Bonita, que o SEAC de Bauru, que o Verdade e Luz em Jaú, que a Casa de Fraternidade precisa de adepto. Senão nós vamos cometer o mesmo equívoco que foram todas as outras denominações religiosas que tiveram até agora.
Então eu não preciso fazer ninguém chorar com poema no final da palestra para fazer voltar para a palestra. Mesmo porque, se eu chorei no poema no final da palestra, não aproveitei os 55 minutos do que foi o ensino, do que foi a moral que o Cristo tentou passar, meu amigo, vai assistir novela. Compra CD de poema que tem para vender na casa espírita, já está ajudando. Lindo, acho também, acho super bacana. Mas transformar a mensagem de Jesus, transformar o Evangelho em alguma coisa que eu preciso fazer com que 12 pessoas se emocionem pelo tom da minha palestra, pela maneira que eu proclamei a poesia no final e esqueci dos 55 minutos da mensagem, gente, tem alguma coisa errada. Então repensa que tem alguma coisa errada. Isso não quer dizer, nós sempre falamos isso, não quer dizer que eu não prefira a palestra de tal pessoa porque é mais agradável. Eu adoro a palestra do Edgar, não gosto não sei de quem, gosto no outro lá. Claro que isso é extremamente natural. Nós vamos ter as nossas preferências. Pelo tom de voz, pela maneira como que leva a palestra, com a maneira que aborda, com o jeito que eu gosto do cara, é meu amigo, não é meu amigo, eu não simpatizo, eu simpatizo. Claro que isso vai acontecer. Agora, o que nós não podemos, e nessa parte aqui, e os espíritas não gostam muito dessa parte aqui, viu? O palestrante não fala muito desse senhor aqui. Aí eles relativam, relativizam, que nem o Rodrigo falou. Eu passo nessa parte num olhar assim, não presta atenção lá. Não, ele está falando que nós que somos responsáveis pelo movimento espírita, quando nós cometemos esse tipo de equívoco, nós estamos nessa lista aqui, eu estou indo para ser o último do reino do céu. Quando eu me equivoco, ou quando eu faço com que isso vire uma coisa pessoal, ou personalista, que é pior ainda, eu estou fazendo exatamente isso. Então, quando a gente discute, a gente conversa, que hoje, infelizmente, no movimento espírita, nós estamos tendo pessoas mais preocupadas com o palestrante do que com a mensagem, sim. Está tudo errado. Então está errado. O que interessa é a mensagem. O que interessa é como isso vai mudar a minha vida. Se eu chorei no final da palestra, legal, me emocionou, mas me emocionou e fez eu acordar amanhã, na quarta-feira, pensando, refletindo sobre a mensagem do Evangelho que eu escutei na palestra e como que eu posso aplicar isso para que eu melhore moralmente, ou simplesmente eu vou procurar na internet a poesia depois para declamar ou para mandar para alguém no Facebook. Nada contra mandar para depois no Facebook, tem muita coisa extremamente edificante. Mas e os outros 55 minutos da palestra, que era a mensagem que era para tocar o meu coração? Tocou? Não lembro. Que capítulo que foi? Não sei que foi a poesia da Maria Dolores. Gente, pega o livro do Chico Xavier, Maria Dolores, e lê. Compra o CD que tem a poesia da Maria Dolores. Mas é outra ideia. Aliás, até a mensagem psicografada, até a poesia, é para tocar meu coração, para mudança moral. Não é para eu achar bonito. Os espíritos não iam estar preocupados em vir dar mensagem psicografada para o Chico Xavier para todo mundo achar bonitinho. Eles não ganhavam mais dinheiro. Sabia que eles não ganhavam mais dinheiro, né? Nem o Chico. Então eles não precisavam fazer sucesso. O que eles vieram trazer é o que eles estavam enxergando com outros olhos, com a realidade espiritual, que o Rodrigo falou no começo, e que eu vim aqui falar assim, gente, eu estava errado. É assim. Humberto de Campos está cansado em toda a obra. Eu via de outra maneira. Eu vim aqui para falar para vocês que é assim, Então, é nesse sentido que não adianta eu falar Senhor, Senhor. Se eu não colocar em prática, se eu não... E pior, eu desviei o caminho para quem está fazendo o equivocado. E muitas das vezes, infelizmente, não tão equivocado assim, sabendo o que eu estou fazendo. A batata vai assar. E castigo? Não, colheita. Lei natural. O Rodrigo acabou de falar. Se existem as leis para serem cumpridas e não são, elas não mudam, são as leis divinas. E uma delas é em relação a isso. Então, se é dessa maneira, não é de outra. Não tem meio termo. Não tem meio termo na lei divina, em nenhuma delas. Vocês viram que não tem artigo, né? Não tem adendo, não tem reforma da lei.
Alguém já viu? Ó, na lei natural, no Evangelho, nosso, né? o item tal teve uma reforma lá. Deus achou que era melhor tirar aquela palavra e pôr outra. Amai vossos inimigos, tá lá, vírgula. Não, mas ele achou melhor amar mais ou menos os vossos inimigos. Você pode escolher 3 para não amar. Escolhe só 3, você pode não amar. Não é isso. E só para encerrar, que aí vai servir para nós, né? Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Também o palestrante espírita não gosta desse item, porque a batata assa maior ainda. O servo que souber da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então ele vai encerrar juntamente, ele emenda, né, esses 4 itens, eles são muito próximos, e quando ele fala Senhor, Senhor, e quem há muito foi dado, muito será cobrado, e vamos aproveitar o que eu estava falando, e o Rodrigo me ajuda agora com essa história dos palestrantes, e dos palestrantes que eu estou falando, gente, eu me incluo. Lógico que nós estamos incluídos. Por quê? Na história do eleito. Porque entra esse último, que eu falei que aí ninguém gosta muito de tocar no assunto. Por quê? Porque quando eu vou fazer a palestra, quando o Rodrigo vai fazer, quando a maioria das pessoas que eu conheço vai fazer a palestra, essas pessoas vão estudar o assunto. Essas pessoas vão tentar aprofundar um pouco mais, reler, estudar de novo, tentar interpretar de uma outra maneira, trazer de uma outra forma com que facilite o entendimento ou a discussão. Quando eu faço isso, o que aconteceu? Inevitavelmente, eu aprendi. Então, eu posso cometer o erro? Pode. Mas o que vai acontecer? Eu não tenho desculpa. Tem consequências. Exatamente. Eu não tenho desculpa. Não posso alegar ignorância mais. Exatamente. Aí eu vou voltar, só para a gente ilustrar, para quase terminando já, uma amiga nossa, que frequentava o centro, e falou: Jesus, então essa história aí eu não quero mais frequentar centro espírita não, tá muito bom ficar sem saber. A ignorância me compraz, né? Faz sentido. Não faz sentido? Se eu não sei, você está falando para mim, quanto mais eu sei, mais eu vou ser cobrado, então é melhor eu não saber. Certo? Certo? Ou não? Eu vou ter que aprender. Uma hora ou outra. Eu vou ter que aprender. É um direito meu. O Rodrigo acabou de falar. Eu posso me equivocar? Posso. Posso não querer aprender mais? Claro. O tempo é meu. A pressa de chegar é minha. Quem tem que acelerar o passo sou eu. É nesse sentido que ele está dizendo. Então nós vamos ser cobrados pelo quê? E esse cobrado é outra palavra que a gente tem que tomar cuidado, que o espírito também não gosta, né? Não gosta de castigo, não gosta de ser cobrado, não gosta de nada que vai contra, o espírito não gosta. Porque lá atrás falou assim: pode tudo. Livre-arbítrio. O tal do livre-arbítrio é muito bom quando pode fazer as coisas erradas. Mas aí vem o tal do Paulo e destrói a brincadeira de todo mundo. Fala: mas nem tudo te convém. Pronto, aí já complicou. Mas é exatamente isso. Então a pressa de acelerar o processo de evolução moral, de melhora moral, é minha. O quanto eu aprendo, o quanto eu agora, qual que é o grande trabalho? Qual que é o grande trabalho que nós temos nesse sentido? De tudo que eu aprendo, colocar em prática e isso fazer parte de mim. Quando a gente fala que aprendeu, a gente sempre fala isso às vezes nos estudos, a partir do momento que a gente aprende moralmente alguma coisa, quando ela faz parte de mim, quando eu trago isso para a minha realidade, eu não cometo mais o equívoco. Por quê? Porque isso é meu. Eu aprendi que o errado não faz bem,
que o errado vai me prejudicar, que o errado vai prejudicar o outro, que o errado vai atrasar o meu processo de crescimento moral. Quando eu realmente faço com que isso faça parte da minha existência, quando isso me toca a ponto de eu realmente acreditar que esse é o caminho que tem que ser seguido, isso está aprendido. Eu não preciso mais voltar na lição. Quando eu erro, alguém olha para mim, e esse alguém, infelizmente, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês, que sou eu mesmo, e me cobro quando eu vou me julgar pela minha própria consciência. Isso a doutrina nos deixa claro, e acho que é uma das coisas mais fantásticas que tem, que quem cobra é a consciência. E eu vejo que mesmo eu sabendo, mesmo eu tendo, já entendi e coloco em prática de outra maneira, essa cobrança me faz triste. Para quem realmente entendeu esse sentido. Por quê? Para quem entendeu realmente o sentido. Nós já sabemos, todos nós, que nós não podemos roubar. Sim. Que nós não podemos matar. Todo mundo sabe. Tirando quem tem idiotia, né? Mas a maioria da população sabe. Por que nós cometemos esses erros ainda? Nós vamos falar que, nós vamos alegar que nós não sabíamos? E esse alegar, o que nós precisamos entender desse alegar é nesse sentido. É outra coisa que colocaram na nossa cabeça durante várias existências e vários anos, tentando nos convencer de que Deus vai cobrar, que vai ter sentado lá na cadeira julgando, apontando, vai ter um telão lá com todos os pecados. Puta, se tiver um telão com todos os pecados, gente do céu, haja fila para esperar eu passar. Vai ter um telão com todos os pecados, com todos os erros, não sei o que e tal. Olha a ideia infantil que nós fazemos do Pai ainda. Exatamente. Então é nesse sentido que ele fala da gente colocar em prática todas as lições do Evangelho. E se a gente pegar todas as lições, todas elas, tem sempre alguém que fala pra gente assim no Evangelho no lar, nossa, eu fui na palestra, a palestra era pra mim. Nossa, abriu a página do Evangelho, era pra mim. Vai ser sempre. Todas vão ser. Porque ele não escreveu, aquele deu a dura nos apóstolos. Ele deu no chegado dele, que é pra, nem os parça não estavam livres da batata assar. Mas está falando o tempo todo para todo mundo e não vai parar de ser. Até a gente entender. Certo? Muito bom. Algum comentário? Ana, alguma coisa aí na internet? Está tranquilo? Nenhum trauma? Hã? Ah, tá todo mundo concordando, que nem a Dani então. Tá concordando, semana que vem, lição de casa, tem que fazer chamada oral. Chamada oral não, né? Chamada física, presencial. Física. Gente, aqui alguém, algum comentário? Sem ser a Dani e o Wagner, que o Rodrigo excluiu. Estão bloqueados. Tem alguém aqui também que está bloqueado, né? Que compartilha com a gente. Acho que eu vi aqui que também está compartilhado até dia 3. É a dona Ana Feliciano. Ana Feliciano, verdade. Falando nisso, dia 3, nós temos uma palestra hoje, dia 3, só para a gente lembrar, nós temos aniversário de Kardec e desencarne do Richard Simonetti. Um ano já. Já faz muita falta. E vem livro novo do Richard que não foi lançado, hein? Que estava com a esposa e vai soltar. A Michele está falando que a Dani estava devendo o resumo do livro que ganhou. Pode deixar o quê? Vamos? Entendi. Então você grava em áudio, você já fala em 3 minutos e meio mesmo, cada vez que você mensagem você manda o livro inteiro. Ô Arthur, para de bagunça atrás. Fala um número de 1 a 12.
Escolhe um. De 1 até o 12, qualquer um. Quantos anos você tem? 6. Quem tá com 6 aí? Quer ver que foi a tia da... Não, se foi a mãe dele, a avó dele, foi sacanagem. Olha lá. Quanta golpe, moleque, viu? Viu, você sabe, fizeram isso quando a Lívia na rádio, não fala no deu pra você, ela 8. Você vai parar com a bagunça, senão não dou livro. Hã? Vai parar com a bagunça lá no fundo? Vou. Então tá bom, valeu. Bonito, até. Gente, então amanhã a Ana pega os nomes. A Madalena também está falando que está bloqueada até o dia 8. Eu estou até o dia 2, até amanhã. Então amanhã a Ana anota os nomes de quem estava hoje na palestra. Esse é o de amanhã. Aconteceu na Casa Espírita do Emanuel Cristiano. Fica esse daqui, então amanhã durante o estudo a gente faz no final o sorteio. O Acácio já faz um ano. Vai fazer quinta-feira do Richard. Tá bom? Gente, quem tá pedindo? Vem aqui, Arthur. O que é pra eu fazer? Só ler pra gente encerrar. Vem aqui pra ver se aparece. Não, precisa, senão você não vai lá. Vai aqui, lá, ó. Não, aqui, Camissão. Vem cá, Vem mano. aqui. Vem cá. Vem aqui perto de nós, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Olha lá. Fala tchau pra todo mundo lá. Tchau! A gente vai ler o texto agora que todos têm, para que a gente encerre os trabalhos da noite. Muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos dormem, poucos despertam. Muitos reprovam, poucos ajudam. Muitos aproveitam, poucos semeiam. Muitos estudam, poucos aprendem. Muitos determinam, poucos executam. Muitos suspiram pela felicidade, poucos se conformam com o suor. Fantástico. Muitos reclamam, poucos cooperam. Muitos sonham, poucos fazem. Muitos aconselham o bem, poucos acompanham-nos. Muitos pedem, poucos dão. Muitos desejam, poucos trabalham. Muitos perturbam, poucos servem. Muitos exigem, poucos colaboram. Muitos esperam, poucos se movimentam. Muitos apelam, poucos atendem. O mundo é uma grande escola de preparação e aperfeiçoamento, em cujas classes o Senhor convida nominalmente a todos para o progresso no engrandecimento comum. Entretanto, raros se fazem escolhidos pela cooperação, pelo aproveitamento e pela boa vontade. Muito bem escolhido o texto. André Luiz, Psicografia e Reunião Pública, data 1951. Eu não vou aguentar. Ano do título mundial do Palmeiras. Local: Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. O título foi Centro Espírita? Local: Não, Centro Espírita Luiz Gonzaga. O título do Palmeiras eu achei que fosse. Não. Mas assim, ó, falando sério agora, o texto muito bom. E principalmente esse aqui. Muitos apelam, mas pouco atende os apelos. Muita paz a todos. Madá, depois eu te mando. Ela tá pedindo o texto? Eu mando pra gente. Você quer fazer o passe? Não precisa? Tranquilo? Gente, boa noite. Muito obrigado pela participação de quem estava aqui, de quem estava na internet. Eu já guardei. Já guardou? Boa noite. Obrigado, gente.